Então, esta que é a questão que está posta. O que é a nossa democracia? O que é a nova república? A nova república, ela enraizou a democracia ou ela institucionalizou a democracia restrita? Na minha opinião, ela institucionalizou a democracia restrita. E nesta institucionalização existia uma pedra no sapato. Existia uma força antissistêmica que não aceitava esta institucionalização feita no padrão brasileiro de resolver os problemas políticos. Conciliação das elites por cima, que era o PT. Era o PT, e eu diria o seguinte, e todo aquele forte movimento que, na verdade, se articulava em torno do PT, CUT, MST, enfim, movimentos da saúde, enfim, todas essas forças aqui, que eu vou agora dizer que era o PT. O PT organizava tudo aquilo. Depois a gente volta ao PT. Mas tinha neste processo, que é a Nova República, o Plano Cruzado, né, culmina com a Constituinte, tinha sempre o contrário. Tinha sempre alguém que dizia, olha, não está bom, isso aí não é suficiente, falta mudança, nós queremos democracia para fazer transformação social, que era o PT. Então, fica isto no ar, né? Uma institucionalização que tinha seus problemas. Essa é uma primeira coisa que a gente tem que entender, para chegar à compreensão do nosso problema hoje. O segundo é a chamada globalização, para usar um termo midiático. Qual é o impacto desta globalização sobre o Brasil? E para colocar em termos mais precisos, qual é o impacto da etapa superior do imperialismo sobre o Brasil? Na aparência, depois de chuvas e trovoadas, o Brasil finalmente mergulha na globalização, com Collor. O processo é consolidado com o Fernando Henrique, e depois o processo é legitimado com o Lula. Então nós estamos, foi um equívoco. 89 teria sido um grande equívoco. Nós não queríamos entrar, mas é que nem aquele cidadão que está com medo de cair na piscina, mas depois que mergulha acha gostoso, né? Porque aparentemente o PT de 2002 é a negação do PT de 89. Pelo menos assim parece, pela base de apoio, porque todos que estavam na ditadura, não todos, mas os principais, Sarney à frente, estão no governo, estão no Estado. Então, nós temos que entender o seguinte, o que é esta globalização? Foi bom ou foi ruim para o Brasil? Porque não tem importância, se a gente estava errado em 89, vamos consertar, né? Qual é o problema? Todo mundo erra, conserta. Precisa ver se a gente precisa consertar 89 ou precisa consertar 2002. Mas erra, conserta. O fato concreto é o seguinte, a nossa entrada na globalização, ela foi penosa, ela foi tumultuada, mas agora ela está consolidada. E a aparência é que o Brasil vai bem. Essa é a aparência. Esse é o discurso. O nosso presidente até dizer que não é que vai bem, mais do que nunca vai bem. Nunca esteve tão bem. Essa que é a ideia. A ideia é que o Brasil agora foi para as cabeças. Estamos entrando na primeira divisão. Essa é a aparência. G20. Eu já recebi perguntas de estudantes lá no Nordeste. O que a Dilma pode fazer para ajudar a Alemanha? Esse é o grau. Isso é que é a força da ideologia. Né? Então, essa é a aparência. Estamos indo bem. Tem no governo, inclusive, uma tendência desenvolvimentista. Mas nós temos... Agora, na essência, o que está acontecendo? Eu vou dizer a minha leitura do que está acontecendo.
na essência, o país sofre um processo de reversão neocolonial. Então, vamos tentar entender o que é isso. Porque aqui na aparência vai bem. Muita propaganda e um pouquinho de crescimento e crédito solto, absolutamente irresponsável, pode dar margem para propaganda. Agora, na essência, o que é esse processo de reversão neocolonial? Ele se vê de cabo a rabo. Na economia, o que vai bem? Chamado agronegócio. O que vai mal? A indústria. Há décadas que economistas críticos dizem isto vai dar, está já dando em desindustrialização. Bom, agora até setores do governo se assustam, porque evidentemente o processo vai se acelerando, vai ficando irreversível. O que é o agronegócio? O agronegócio é um latifúndio. É a economia colonial. Produção em grande escala, monocultura, exploração de mão de obra barata, depredação do meio ambiente, produção de mercadorias para o mercado internacional. Esse é o agronegócio. Eu me lembro de ver uma declaração do Lula, e eu estou falando para os companheiros petistas do jeitinho que eu falo para qualquer companheiro. Logo no começo do governo, o Lula, num arrobo, ele era bom de arrobo, dizendo, porque ninguém vê o novo é a Revolução Verde. Pois não há nada mais velho no Brasil do que a Revolução Verde do agronegócio. Começou na cana-de-açúcar. Então, na base econômica, é isso que está acontecendo. E nas relações de produção? Nossa burguesia está mais forte ou mais fraca do que a burguesia dos outros países? Porque essa é a medida. O Brasil está sofrendo uma desnacionalização ou ele é que está saindo às compras, a burguesia brasileira, no mercado das economias centrais? Qualquer um, é só ver os dados. Nós estamos sofrendo uma desnacionalização. Mas tem multinacional brasileira. Pior ainda para o Brasil. Se a gente for pegar as 150 maiores empresas do mundo, que controlam mais ou menos 80% da produção mundial, metade é americana. 1/3 é europeia. 15% mais ou menos é japonesa. Nenhuma é brasileira. Quem manda no capitalismo é quem é forte economicamente. Então, claro, a Petrobras é forte, mas ela não é da primeira divisão do capitalismo mundial. E a população? E o nosso problema secular? Qual é o nosso problema secular? É a pobreza? Não. É a segregação social. A segregação social está sendo enfrentada. Não existe mais segregação social no Brasil, porque agora tem classe média. Mas classe média que eles dizem que tem, é um conceito mercadológico, é quem compra televisão, geladeira e tal. O problema é o seguinte, o Brasil é hoje um país de duas categorias ou de uma categoria? Aqui tem educação para rico e para pobre, saúde para rico e para pobre, universidade para rico e para pobre, justiça para rico e para pobre, polícia, ou é uma só? Todo mundo sabe qual é a realidade brasileira. Em todos os níveis que nós formos pegar. Na universidade. O que está acontecendo na universidade? Nós estudamos o Caio Prado, o Florestan, nós estudamos o Celso Furtado, o Sérgio Buarque de Holanda, o Gilberto Freire, o Oliveira Lima, ou nós estudamos manuais que vêm das economias centrais? Na economia não há dúvida, mas eu converso com gente de tudo que é lado. Então, em todos os planos, o processo de formação do Brasil, de
de criação de um Estado capaz de controlar o capital, de buscar conter as taras do capital em todas as dimensões, este processo está sendo comprometido. Isto é que é a reversão neocolonial. Não é que não vai ter Estado forte. Nunca o Estado no Brasil foi tão forte para defender o capital, para defender a moeda, para arrecadar, para vincular a arrecadação a pagamento de juros. E nunca o Estado foi tão fraco para fazer políticas públicas, principalmente as políticas universais. Isso é o que eu chamo de processo de reversão neocolonial. Agora, se a gente sair do Brasil e for olhar a América Latina, nós vamos ver que estas duas características que eu mencionei na conversa não são privilégios do Brasil. A América Latina também é hermética à mudança. Todas as iniciativas para mudar, para civilizar o capitalismo latino-americano terminaram em golpes militares. O exemplo maior disso é o Salvador Allende, no Chile. A expressão mais robusta, mais vigorosa, mais forte de um reformismo consistente termina com o Pinochet. Mas são todos os países. O único que não foi derrotado por uma ditadura de esquerda foi Cuba, mas teve que sair do capitalismo para poder sobreviver, porque o capitalismo aqui é um capitalismo selvagem. Ele precisa da superexploração. E por isso ele precisa dar mão para o imperialismo. E por isso ele é selvagem. Essa é uma característica comum. Como é comum a reversão neocolonial, porque passa toda a América Latina, cada uma com seu sotaque, cada uma com a sua intensidade. Mas isso é um processo, digamos, mais geral. É importante para a gente entender o quê? O que é o Brasil? O que é a sociedade brasileira? Quando a gente discute a teoria da revolução, a gente, no fundo, quer saber o quê? A gente quer saber o que é a sociedade brasileira para entender quais são as tendências da luta de classes. Quem está de um lado, quem está do outro. Quais são as tarefas da transformação. E o que fica claro aqui é que as tarefas são, digamos, pesadas. Então, qual é o nosso momento histórico para a gente chegando no Lula e a gente poder abrir o debate? Qual é o momento histórico nosso? O momento, na aparência, estamos melhor mais do que nunca. Mas, na verdade, os processos subterrâneos que estão operando na sociedade brasileira e latino-americana são processos que conduzem à barbárie. E esta violência que caracteriza a sociedade brasileira é a barbárie. Não é normal. Quantos aqui têm amigos, familiares que foram vítimas de mortes estúpidas? Um assalto, uma trombada, um bêbado, um filho de riquinho, que ficou mais rico ainda com o que a Dilma deu para ele, no pré-sal, que atropela um menino andando de bicicleta. Quantos aqui não foram? Eu acho que não tem nenhum que não tenha um, ou vários. Mas se a gente fizer a mesma pergunta na Suécia, vão achar que a gente é esquisito. Vão achar que a gente é até meio malucão. Não é normal, isso é uma sociedade doente. Bom, então este é o nosso momento histórico. Como é que eu leio a conjuntura? O capitalismo brasileiro não tem bases objetivas nem subjetivas para compatibilizar capitalismo, democracia, soberania nacional. E, portanto, não existem as bases objetivas para civilizar o capitalismo brasileiro. Ele é selvagem e vai continuar selvagem.
Eu ganhei um livro, uma vez, do Jackson Shaw, que foi ministro da Agricultura de Salvador Allende, que se chama El Último Guanaco. A história do sul do Chile, na época que os ingleses foram civilizar o sul do Chile e pagavam a morte de índio por par de orelha. E a história neste mundo selvagem, que era o mundo do carneiro, o índio comia o carneiro, não podia comer carneiro, matava o índio. A história de um cidadão que resolveu fazer a cruza do lobo com a cadela que ele tinha, que ele achava que ele ia criar um cão mais maravilhoso do mundo. Mas o problema é que o lobo comia a cadela. E então arrumava a outra e o lobo comia. Mas ele queria domesticar o lobo. No final ele cria, faz uma amizade maluca entre o cão e o lobo, dividido pela grade. Quando o põe para acasalar, ele mata. Ou seja, o lobo não era domesticável. Este capitalismo não é domesticável. Esta é a lição que a gente tira da história latino-americana e que a gente, infelizmente, confirma com o governo Lula. Porque o que era o governo Lula? Eu não estou falando do Lula, porque as pessoas dizem, a culpa é do Lula, então a culpa é do Zé Dirceu, a culpa é da direção do PT, a culpa é do PT, a culpa... Não, vamos ser claros aqui. Onde é que estava a CUT? Onde é que estava o MST? Onde é que estávamos todos nós? Não houve um movimento de massa para empurrar o governo para as reformas. Aquilo foi o conjunto. Nós perdemos no conjunto. Não vamos falar que foi um jogador que jogou mal. Foi o conjunto. O que estava errado ali? Estava errada a nossa teoria da revolução. Qual era a teoria da revolução implícita no PT? Porque o PT nunca foi muito de teoria. Eu até brinco que o maior teórico do PT era o grampeador. Pá! Grampeava tudo, incomodava as tendências, grampeava. Mas por trás daquele grampeador tinha assim uma teoria que a posteriori a gente racionaliza, mas tinha. Que eu vou chamar nesse tom, nessa denominação pomposa, que exagera um pouco o que era, mas que ajuda para a gente entender. A ideia do programa democrático popular. Qual era a ideia do programa democrático popular? A ideia é o seguinte: nós vamos democratizar essa sociedade. Existem bases objetivas, a economia é uma economia madura, firme, sólida, temos estrutura. O potro está formado, precisa domar. E agora temos a democracia. Então, temos um instrumento para domar. Vamos usar esse instrumento. Mobilizamos a população, reunimos força política, desaguamos no institucional, vamos, sem pressa, criando as condições políticas para domar o potro. E assim chegamos na presidência. E foi a chamada prova dos 9. Essa que era a ideia. Né? E a prova dos 9 é que existe uma grande distância entre o que a gente dizia que ia fazer e o que de fato foi feito. Porque, na hora de... Por quê? Eu me lembro que no começo do governo Lula, a esquerda perplexa, não vai ficar tão perplexa, porque os sintomas já vinham, mas enfim. Um pouquinho o seguinte: por que o Lula faz isso? Não entendi, não estamos entendendo qual é o jogo do Lula. E, na verdade, o problema é muito simples, eu acho. O Estado brasileiro é um Estado autocrático, é uma democracia restrita. Ou o Lula, o PT, nós, mudávamos o Estado, ou este Estado, se nós fôssemos fazer o programa democrático, ia nos repelir. É verdade isso. Aliás, isso era bem dito. Se fizer aquilo, derrubam o Lula.
Ótimo. Então, como o Lula não mudou o Estado mudou o Lula. E eu cheguei a conviver bastante com o Lula, fui escravizado pelo Lula. Não, autoescravizado, como todos nós. Fazíamos tudo com o maior prazer e com grande alegria. Porque a gente acreditava que as coisas iam mudar. Nós fazíamos aquilo porque, na verdade, aquilo era uma luta do conjunto. O Lula era a síntese daquilo tudo. Mas quando... qual era a ideia? É o seguinte, olha, por que não pode fazer aqui? Tem que ir devagarzinho. Mas, na verdade, o que nós assistimos? O que nós assistimos foi o contrário. O que eu ia dizer é o seguinte, eu cheguei a conviver com o Lula. Pouquinho. Muitos aqui conviveram muito mais. Mas eu sabia qual eram as companhias. Aliás, nós sabemos quais são as companhias. Só de olhar no olho, um sabe quem. Quem é de esquerda sabe direitinho quem é de esquerda. Ainda que tenha diferenças para essas pessoas. E o Lula mudou de companhia. É outra companhia. E é facílimo ver. E se a gente não quiser se enganar, está lá. É só ver o que é este governo. É só ver quem está lá e quem não está lá. Enfim, então, tudo para dizer o seguinte, o Lula era a prova dos 9. E o Lula era também o sapato na pedra da democracia restrita. E quando o PT se acomoda à ordem e vira à esquerda da ordem, e eu não tenho dúvida que o PT é a esquerda da ordem. Eu não estou criticando o PT, eu estou criticando a ordem. Se o PT entrou na ordem, claro, tem problemas com o PT. Mas nenhuma dificuldade em perceber, não só o PT é a esquerda da ordem, como eu acho que o PT Lula é o máximo da esquerda que a ordem comporta. É dali nós chegamos no pico, para baixo. Aliás, é só ver o que é esse governo e ver como a coisa vai para baixo. E no ritmo acelerado que vai para baixo. Então, essa é a minha visão, digamos, sobre o que é o Lula. É a prova dos 9. Hoje, na minha opinião, só se ilude com a ideia de que é possível domesticar este capitalismo quem quer se iludir. O que coloca desafios imensos para a esquerda. Primeiro, o desafio de recompor a esquerda. Porque aquela unidade de classes que foi sedimentada em torno do PT e que fez aquele avanço que começa a ser solapado depois da derrota de 89, aquela esquerda estilhaçou. Uma parte saiu do PT, está fragmentada. Uma parte ficou no PT, está desalentada, deprimida, esterilizada, imobilizada. O último agrupamento mais aguerrido que ficou banguelo é o MST. E eu digo isso com dor no coração, como é tudo que a gente está dizendo aqui é com muita dor no coração. Porque, claro, é ruim para todo mundo. Né? Então, o que está em questão aqui é fazer uma nova unidade de classe. Uma nova teoria, uma nova prática, uma nova unidade de classe. O que a esquerda discute? Qual é o DNA desta nova unidade de classe? E o que eu acho que deve ser o nosso DNA? Deve ser a superação do PT. Não é a negação do PT. Porque o PT foi uma experiência popular do povo brasileiro. O povo buscava uma saída pela linha de menor resistência. E é razoável buscar a saída pela linha de menor resistência. Mas a história brasileira, a história latino-americana, ensina, na prática,
que a saída não vai ser pela linha de menor resistência. O que quer dizer o quê? O que quer dizer o seguinte: a reaglutinação da esquerda tem que colocar, digamos, como tarefa a superação do capitalismo. Porque se a gente for sem passar por uma etapa de reformas dentro do capitalismo, porque ele não abre espaço para reforma. No máximo, ele abre espaço para um melhorismo, que na verdade é um menos piorismo. Porque o movimento histórico, não só no Brasil, no mundo inteiro, não, nem falando do mundo inteiro, mas como vem Valéria Arcari, eu já tenho certeza que vai falar do mundo inteiro. Então aproveitei para falar do Brasil. O mundo não está num momento de conquistas de direitos, nem no centro. A pauta não é se nós vamos ganhar muitos direitos rapidamente ou menos, um pouquinho mais lento. Não é essa a pauta. A pauta é: estamos arrancando direitos, podemos discutir a intensidade e o ritmo. Esta é a pauta desde a vitória do neoliberalismo na década de 80. Então é isto que está posto. Isso é que eu chamo que é o menos piorismo, ou o melhorismo. Então este é o desafio que o Mesaros colocou como a ideia, né, da necessidade de uma estratégia ofensiva. Eu acho que esta é a questão que está posta e é isto, no fundo, que eu trouxe para discutir com vocês hoje. Muito obrigado.